Olá pessoal, Márcia Gomes novamente aqui com vocês e hoje para falar sobre um assunto muito interessante. Então, vem comigo no Degusta-me Vinhos de A a Z. Bom, como prometido na semana passada, nosso tema hoje são os espumantes. Os espumantes são vinhos que possuem borbulhas, ou perlage, que é o nome tradicionalmente conhecido, e uma acidez mais acentuada. As uvas que originalmente produzem espumantes, ou as mais frequentes do seu uso, são a Chardonnay e a Pinot Noir, recomendadas para esse tipo de vinho por darem bastante elegância, que é o que traz aí a Chardonnay, e estrutura aportada pela Pinot Noir. Um espumante é um vinho que tem obrigatoriamente que passar por duas fermentações. E eu tenho processos distintos para fazer essa segunda fermentação. Então vamos falar do primeiro deles. Esse se chama método Charmat. No método Charmat eu vou produzir um vinho base, que é um vinho tranquilo, ou seja, sem borbulhas, que tenha baixo teor alcoólico e alta acidez. Juntamente com esse vinho de base, com esse vinho base, eu vou colocar leveduras, açúcar de uva e mosto fresco. Tudo isso dentro de um tanque de aço inox, também conhecido como autoclave. Esse tanque ele é pressurizado, porque durante o processo de fermentação vão se formar gases. E esses gases, não tendo para onde fugir, para onde sair, eles se convertem em borbulhas. Terminada a fermentação, eu vou acrescentar um licor de expedição, que é exatamente quando eu defino qual vai ser o meu tipo de espumante. Se é um espumante doce, se é um espumante meio seco, se é um espumante brute. E uma vez acrescentado esse licor de expedição, eu vou então fazer uma filtragem para tirar qualquer sedimento que tenha sido gerado pelo processo de fermentação e engarrafo o meu espumante. Esse produto está pronto para ser enviado para o mercado. Vale ressaltar que 90% dos espumantes brasileiros são produzidos através desse método. Se a gente for pensar, é um método bastante fácil e é mais rápida a produção. Então, por isso que a gente tem um volume alto de produtores brasileiros usando essa metodologia. E os espumantes brasileiros têm sido cada dia mais renomados internacionalmente. Quando se fala de espumantes brasileiros, hoje em dia o mundo já rende aí as suas homenagens a nós outros. Ok? Bom, o outro método de produção de um espumante é o método clássico ou champenoise. No método clássico, eu vou colocar dentro da garrafa o vinho base e o licor de tirage, fechando essa garrafa com uma tampa de metal, igual a tampa da cerveja. Dentro da garrafa é que vai acontecer a segunda fermentação. Novamente, esse gás que é formado pelo contato dessas leveduras, desse licor com esse vinho base, vai fazer com que a fermentação aconteça novamente e se produza gás. Esse gás não tem para onde sair, não tem como fugir de dentro da garrafa. Então a pressão é tão grande que faz com que esse gás se converta nas pequenas borbulhas que a gente vê. Depois que essa garrafa foi fechada, ela vai para os subterrâneos, para as caves subterrâneas de cada uma das vinícolas. Nessas caves existe um tipo de estante que a gente chama de pupitre. Ele é um
uma estrutura de madeira mais ou menos nesse formato, cheia de buraquinhos aqui na sua parede. E esses buraquinhos são encaixes para eu colocar as garrafas. Vou colocar uma foto aí para você ver, dá uma olhada. Então, nesse pupitre, sempre haverá uma pessoa chamada de remoar, que vai até as garrafas fazer um pequeno giro com uma certa frequência. Esse giro vai fazer com que o movimento do líquido junto com essas leveduras que estão lá dentro faça aí trocas químicas entre um e outro, que é exatamente para que a fermentação aconteça, tá? Essa viradinha muito pequena que acontece constantemente vai fazer com que os sedimentos que existem vindos das leveduras e do próprio processo de fermentação comece a descer para o gargalo da garrafa. Então, o pupitre, ele tem vários estágios aonde a garrafa vai sendo colocada. Até que chega um determinado momento que ela está praticamente a 90 graus. Quando já se passou o período que foi definido ou pelo enólogo ou até pela receita já tradicional das grandes casas de champanhe da França, então, quando passa esse período, eles tiram essa garrafa dali muito cuidadosamente para não misturar tudo de novo, né? E levam para uma máquina que vai fazer o congelamento desse gargalo somente. Uma vez congelado o gargalo, eles voltam a garrafa para a posição original e tiram essa tampinha. Automaticamente o gás que está retido ali vai expelir esse torrão de gelo que se formou, aonde estão todas as leveduras, todas as partículas sólidas do vinho. Vinho limpo, vinho límpido. Agora o que falta? Eu defini qual o teor de açúcar desse vinho. Nesse momento ele é um vinho, um espumante nature, ou sem nenhum tipo de açúcar adicionado, a não ser o que sobrou dos processos de fermentação. Se eu quero um espumante brut, demi-sec ou doce, eu vou ter que colocar nessa garrafa um licor de expedição, que é exatamente onde está a definição do teor de açúcar final do meu espumante. Normalmente esse espumante então vai receber a sua rolha definitiva, a gaiola, e volta para as caves para descansar por mais um tempo. Aí então um processo de envelhecimento, ok? Os grandes champanhes precisam passar por esse processo obrigatoriamente. É uma legislação que isso tem que ser feito. E aí você vai me perguntar, espumante, champanhe, prosecco, cava, murganheira, o que são todas essas denominações? Tudo realmente é espumante, tudo é vinho espumante ou vinho que possui borbulhas, perlage, gás. Só que eu tenho regiões específicas que produzem o champanhe, por exemplo, que só pode ser produzido na região de Champagne, lá na França. Eu posso ter um champanhe brasileiro? Obviamente que não, porque eu não estou na França. E aí existe uma série de legislações que definem como esse champanhe tem que ser produzido, quais as uvas que podem ser usadas, qual é o tempo dentro da vinícola, enfim. É um passo a passo, digamos assim, que precisa ser respeitado. Agora a melhor hora chegou, então... Olha que coisa linda, gente! Isso é um vinho de qualidade, quando a gente tem essa espuma bem intensa e aí a formação de todas as bolinhas aqui no fundo da taça, ok? Então, para a gente encerrar, eu proponho a vocês um brinde, que delícia, que eu vou degustar com muito prazer, e aí te espero na próxima semana, quando a gente vai falar de vinhos de sobremesa ou vinhos doces. Passando esse período de explicar a diferença entre os vinhos mais conhecidos, a gente vai diversificar os assuntos falando de harmonização, queijos e vinhos, degustação. E se você quiser sugerir um tema, estamos super abertos a te ouvir, ok? Então, santé, saúde e até o nosso próximo encontro. Até!